Há 25 anos, o mundo comemora o Dia da Liberdade de Imprensa. A ideia é reforçar a necessidade de ter uma mídia forte e independente. Denunciar violações e homenagear jornalistas que morreram em serviço também marcam a data, que é comemorada este mês. E para falar sobre liberdade de imprensa, eu recebo o advogado Rodrigo Lentz e os jornalistas Luiz Carlos Azedo e Adalto Soares. Tudo bem, Azedo? Tudo bem. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Adalto, tudo bem também? Tudo jóia, Um prazer receber você também. igualmente. Bom, eu começo com um ponto que é fundamental, né? O assassinato de jornalistas no exercício da função, enquanto a gente trabalha. Você tem os números mais recentes aí, não tem? Exatamente. Que números são esses? Foram 530 assassinatos no mundo de 2012 a 2016. E no Brasil, nos últimos 11 anos, 37 assassinatos. E a Unesco acompanha, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o que ela faz com relação a esse tema, a esse flagelo, né? Porque realmente é um problema do mundo. Nós fazemos uma estatística de homicídios exclusivamente, as outras violações de direitos humanos a Unesco acompanha, mas ela não disponibiliza esses dados. E o acompanhamento da impunidade. A cada país membro, uma carta da nossa diretora-geral é encaminhada, solicitando informações dos inquéritos judiciais apurando as questões. Porque a questão da impunidade é um problema grave, porque aproximadamente um caso entre 10 é resolvido. E aqui no Brasil, como é que funciona essa questão da impunidade desses 37 casos? A mesma estatística, aproximadamente 1 em cada 10 são resolvidos, mas o que tem acontecido é que o nosso escritório tem acompanhado, a representação da Unesco no Brasil tem acompanhado, a delegação permanente do Brasil na Unesco em Paris também, e também a divulgação desses dados tem feito com que esse assunto ganhe outro espaço. Como é que a ABI trabalha com isso, Azedo? Qual que é o papel da associação? O papel da ABI é, sobretudo, de acolher, né, as informações com relação a isso, os pedidos de socorro. A ABI tem um SOS que cuida disso, recebe qualquer tentativa ou de agressão, assassinato, que, enfim, qualquer coisa que seja contrária à integridade do jornalista e à liberdade de imprensa, normalmente chega à ABI, e a ABI denuncia isso, tira nota, se manifesta. O Domingos Meirelles é muito preocupado com isso. Presidente, e tem né? o presidente da ABI tem esse serviço de SOS que funciona. Agora, esses indicadores vêm aumentando, esse ambiente de radicalização política no país tem favorecido isso também, e eu queria destacar duas coisas. Quer dizer, primeiro que esses números que foram relatados aqui com relação à morte de jornalistas e à não apuração desses homicídios, eles refletem um ambiente de violência e de impunidade generalizada no país. Os indicadores nossos de mortes violentas são altíssimos, são indicadores de países em guerra civil, como a Síria, por exemplo, Afeganistão. Então, a mesma violência que atinge o cidadão, quando a imprensa divulga e noticia, principalmente nas regiões mais afastadas do país, ela também ocorre contra os jornalistas. Agora, com a radicalização política, a coisa está se tornando um pouco mais preocupante ainda, porque, por exemplo, eu trabalho no Correio Brasiliense, eu sou colunista, né, do Correio Brasiliense do Estado de Minas, e nós tivemos agora, recentemente, duas colegas, dois jovens repórteres, que foram atacadas aqui no centro de Brasília, que é a capital do país. Absurdo, quer dizer, no coração do país, onde funcionam o executivo, o legislativo, o judiciário, os jornalistas estão sendo intimidados. Foram lá para a porta da TV Globo fazer manifestação, ameaças, enfim. Esse ambiente não é possível, porque essas práticas
sejam elas de esquerda ou de direita, na sua essência, são práticas violentas, autoritárias, de características fascistas. E isso a gente não pode deixar de denunciar, não pode deixar de criticar e deve-se tomar medidas efetivas contra isso. Como é que a gente evita isso, Adalto? Com esclarecimento, né? Tem que haver o esclarecimento de que o jornalista, no exercício da sua profissão, ele tem direito à liberdade de atuação e faz parte do trabalho dele acessar os lugares, ser livre para acessar e levantar as informações. Ele não pode ser cerceado. Ele tem esse direito. E esclarecimento junto aos órgãos de segurança e a toda a sociedade. Para nós é fundamental. Então, a Unesco desenvolve cartilhas, estamos buscando nos aproximar com os governos, com os poderes, no sentido de poder divulgar todo esse material. A Unesco produz manuais, tem uma vasta produção de conhecimento sobre esse tema, porque esse foi um fenômeno mundial, né? A gente percebe. E a Unesco tem um setor, que é o setor programático de comunicação e informação, o setor de comunicação trata sobre o direito à comunicação e o desenvolvimento da comunicação no mundo. E o tema da segurança é um tema que tem despertado muita atenção e muito cuidado da nossa parte. Além de segurança, a gente tem censura, tem perseguição. Você já passou por isso, Azedo? Para você ter uma ideia do que era a censura, eu era repórter na década de 70, quando teve aquela epidemia de meningite e o surto de meningite. Nessa época eu trabalhava no Fluminense, em Niterói, e nós conseguimos fotografar um ambulatório cheio de crianças com meningite no Hospital Antônio Pedro, que é o hospital universitário lá da Fluminense. E a matéria estava sob censura. Havia uma comunicação do governo de que não se podia publicar nada sobre meningite. Quer dizer, o país vivia uma epidemia e não se podia falar dela. Então, as pessoas não têm muita noção do que é a censura, né? A imprensa, ela é um pilar da democracia. Quer dizer, se você não tem liberdade de imprensa, o Estado de Direito Democrático, ele fica abalado. Agora, nós estamos vivendo uma situação nova em que, vamos dizer assim, a imprensa perdeu o monopólio da notícia por causa das redes sociais. Mas isso não significa que ela tenha perdido o seu papel, a sua importância. Por quê? Porque os fatos eles estão sendo substituídos por narrativas. Nós estamos acompanhando aí a discussão no mundo inteiro com relação ao Facebook, o papel que o Facebook teve nas eleições nos Estados Unidos, a interferência da Rússia hackeando e fazendo fake news nas eleições norte-americanas. Então, hoje aí circula muito mais informação na internet, nada acontece sem que um cidadão tenha registrado aquilo no celular e aquilo vai para todos os jornais, TVs do mundo. Mas o processamento dessas informações, o debate sobre o que realmente é fato, o que não é, o que é verdade, o que não é, a desconstrução de falsas narrativas, isso ainda é um papel a ser desempenhado pela imprensa, pelos jornalistas. E a história, ela é tecida, ela é contada a partir dessas grandes coberturas, né? Por exemplo, esse livro aí, o meu livro sobre o impeachment da Dilma, ele é basicamente a cobertura do processo de impeachment no seu dia a dia. Ele foi feito a partir do trabalho cotidiano de um repórter político, que é, no fundo, o que eu sou, né? Eu sou um colunista, mas a minha atividade essencial é de um repórter político. E por isso é que a liberdade de imprensa tem uma importância extraordinária para que a gente possa, inclusive, no futuro, contar a história de como nós chegamos a um determinado lugar. Quer dizer, nós não estamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje no país porque houve um passo de mágica. Foi um processo político que foi sendo tecido e que foi acompanhado pela imprensa, que foi narrado pela imprensa. No futuro, os historiadores vão ter que se debruçar
todas essas publicações sobre os jornais, reler tudo isso, analisar tudo isso, para reinterpretar a história com um olhar, vamos dizer assim, mais acurado. Não existe grande reportagem sem coragem do repórter. E que não se deixem intimidar, que resistam, que procurem fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com isenção, com dedicação, mas com coragem para enfrentar esses momentos difíceis que, às vezes, nós passamos no exercício da profissão, que não devem ser aceitos. Por que morrem jornalistas assassinados? Porque eles tentaram, de alguma maneira, cumprir a sua missão. Chegar na notícia. Chegar à notícia. E essa notícia incomodou, porque alguma coisa de errado estava sendo feita e eles estavam mostrando isso para a sociedade. Então, até para que a morte deles não tenha sido em vão, é importante que a gente defenda a liberdade de imprensa, o exercício livre da profissão, a integridade do jornalista, porque isso é uma missão, é o nosso papel na sociedade. Todo mundo tem um papel, o policial tem um papel, o médico tem um papel, o sindicalista tem um papel, o político tem um papel, o jornalista tem o seu papel. Você falava aí sobre fake news, a ameaça, né, das fake news. Elas representam um risco à liberdade de imprensa, falando de uma forma aí mais ampla? Eu acho que elas não representam um risco só à liberdade de imprensa. Elas representam um risco para a sociedade democrática. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo que está se modernizando muito rapidamente. Antigamente, a política andava na frente das mudanças. Agora a situação se inverteu. As mudanças tecnológicas, as inovações, elas estão caminhando à frente da política. A política envelheceu, a democracia representativa, os partidos, tudo isso foi colocado em xeque por essas mudanças. E a tentação de fazer com que esse processo avance mais rapidamente ainda, sem, vamos dizer assim, se perder tempo com a democracia, porque a democracia dá trabalho, toma tempo, tem muita confusão, tem que ouvir muita discussão, você tem que lidar com o contraditório, com a divergência, é muito grande no mundo. Nós estamos vendo aí um surto autoritário. No Oriente isso já existia, mas no Ocidente nós estamos vendo isso. Essas tendências estão presentes, né? E a substituição vamos dizer assim, da informação mais precisa, esclarecedora, verdadeira, por falsas notícias, por falsas narrativas, a partir de máquinas montadas com esse objetivo, utilizando tecnologias e recursos que o cidadão comum não tem como se proteger em relação a eles, é uma coisa realmente perigosa. Só para dar um exemplo, nós vamos ter uma campanha curta aqui no Brasil. Isso. Né? Campanha muito curta. Então, numa campanha muito curta, a velocidade que esses sistemas de propagação de falsas notícias têm, porque eles são organizados para isso, é muito maior que a capacidade que o cidadão comum tem de reagir a isso e neutralizar esse tipo de informação. Nós vamos assistir um pouco disso nessa campanha eleitoral. Já existe alguma experiência no mundo com relação a isso, todo mundo já está mais ou menos avisado. Agora, eu acho que a imprensa, a liberdade de imprensa, terão um papel relevante nesse aspecto. Já vem tendo, quer dizer, você vê programas de televisão, jornais que já têm sessões só para checar a informação que circula na internet, que as pessoas acham que é verdadeira e que é falsa. Para terminar, a gente tem mais um minutinho de programa aqui. Eu queria aqui um recado final de cada um de vocês. Começo por você, Adalto, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O que fica aqui? Divulgar dados, né? Falar, aproveitando o que o Azevedo acabou de colocar, a verdade, né? Buscar disseminar informações verdadeiras, né? Para nós, o jornalista cidadão, que é o blogueiro, também é incluído nessas estatísticas. Mas tem que haver o bom senso e a informação por profissionais, é um diferencial. E a gente precisa reforçar a liberdade de imprensa, reforçar a ética e o acesso
a informação de qualidade. É um desafio, mas a Unesco tem acompanhado, tem produzido estudos, tem debatido internacionalmente todos esses desafios e contem conosco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura é uma organização que tem no seu mandato a área de comunicação e informação que lida com todas essas questões. E você, Azedo? Todo cidadão é um guardião da verdade. E hoje todo cidadão pode gravar uma imagem, gravar uma declaração, gravar um fato e mandar isso para um meio de comunicação, para um veículo de comunicação e documentar o que de fato aconteceu. Isso é um antídoto a muita coisa que se diz na internet. Embora possa ser editado, possa ser manipulado, mas quando isso chega nas redações, chega aos jornalistas profissionais, eles têm instrumentos e mecanismos para checar essas informações. E isso, ultimamente, é o que vem registrando tudo que acontece no mundo, até avião caindo. Tem lá um sujeito que viu, filmou e gravou, registra e manda para os jornais, porque é a maneira hoje de fazer com que a informação verdadeira tenha uma circulação mais ampla. Ok. Muito obrigado, Azedo, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. É uma honra participar do programa de vocês. Adalto, obrigado também. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre liberdade de imprensa, dessa vez com o advogado Rodrigo Lentes. É um minutinho só, hein? Não sai daí. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Aqui comigo o advogado Rodrigo Lentes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema super importante. Bom, muito obrigado. Bom, começando então, queria que você traçasse aí para a gente esse paralelo, né? Direito, liberdade de imprensa. O que tem que ser destacado? É um assunto que é extremamente central e que comporta uma série de temas, muitas vezes polêmicos, inclusive. Você estudou o assunto. Rodrigo, tem livros aqui publicados, a gente está com seus livros aqui. Agora, você estudou principalmente nos anos de chumbo. O que você trouxe? Que novidades tem? Quando a gente fala de imprensa e ditadura, há dois principais aspectos. O primeiro é o aspecto da repressão da ditadura à imprensa, né? Então, todo regime autoritário, uma das primeiras coisas que faz é censurar a sua imprensa, censurar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Então, há um bom número de estudos que vão falar justamente desse aspecto, que é o aspecto da repressão. O que eu estudei foi um outro aspecto, que é o aspecto de que há instituições de imprensa e mesmo profissionais de imprensa aderiram, digamos, ao regime autoritário. E muitas vezes faziam parte, inclusive, digamos, da ocultação ou da alteração da informação da repressão. Então, o meu estudo foi basicamente tentar identificar como era essa participação não da imprensa no específico, mas também de setores civis, né? Por exemplo, a minha própria instituição, que é a Ordem dos Advogados, que é lembrada como, e com muita razão, como uma grande defensora do Estado Democrático de Direito, no início, em 64, apoiou a deposição do presidente constitucional. Então, e essa é um erro histórico que a instituição tem que reconhecer e fazer memória. Para quê? Para que aquele mesmo erro não se volte a repetir, que garantia de repetição se ocorra. No caso da imprensa, mesma coisa. Então, o que eu fiz foi isso, e fiz uma análise comparada do Brasil com a Argentina. Como é que nós, na democracia, tratamos esse passado de colaboração civil, mas especialmente da colaboração da imprensa, com o regime autoritário, com a própria censura, com as graves violações de direitos humanos, como crimes de execução, desaparecimento, estupro, tortura e outras formas, prisões arbitrárias e outras formas de autoritarismo que foram muito correntes naquela época. Nas pesquisas, você identificou também a parcela da imprensa que estava com os militares e a que se insurgia de determinada forma. Tem até uma porcentagem, não é isso? Pois é, na verdade, assim, como foi interessante que na pesquisa comparada Brasil e Argentina, deu para perceber que as grandes instituições de imprensa
que estavam sob um regime autoritário, em 2/3 dos casos de crimes de lesa humanidade, acabavam retratando esses casos da mesma forma, da mesma versão do regime autoritário, que eu chamei de versão da doutrina de segurança nacional. Mas 1/3 desses casos não era a versão da doutrina de segurança nacional. E mesmo sob censura, essas instituições de imprensa furavam, digamos, esse bloqueio autoritário. E então era interessante para demonstrar que, em determinados casos, a própria instituição que fazia parte ou que apoiava, e pelo menos difusamente, não aceitava a censura, né? Tem uma frase célebre do Roberto Marinho, da Globo, que ele falava para um general quando tentou censurar um funcionário dele. E ele diz: olhe, cuide dos seus comunistas, que os meus cuido eu. Então havia, sim, uma possibilidade de outra postura. Mas no estudo o que é importante é que há uma postura da imprensa que, de duas formas. Uma é ocultar a informação, né? E isso faz parte da censura. A outra é dar a informação a partir da versão do regime autoritário. E isso é que me chamou mais atenção, que é uma postura mais proativa. Isso é um traço bem característico daquelas instituições de imprensa que acabaram aderindo ao regime. Falando sobre formação agora, não só de jornalistas, mas de civis dentro lá do aparato militar. Isso você também pesquisou, né? É verdade. O texto, a Escola Superior de Guerra, foi fundada em 1948, ela é uma instituição dos militares que é para promover a integração com os militares e os civis de uma ideia nacional. E nessa escola, curioso, eu peguei e olhei os alunos dessa escola, de 52 a 89. E é interessante perceber que, no início, essa escola tinha a grande maioria de militares, poucos civis. Até 63, eram maioria civis, mas já cresceu o número de maioria militares, perdão, mas já cresceu o número de civis. Depois de 64, quando os militares assumem o regime, a proporção inverte e tem mais civis do que militares. Por quê? Isso é explicado pela própria ideia da doutrina de segurança nacional, uma ideia de integração dos militares com os civis nessa ideia de nacionalidade, baseada na ideia de segurança. Isso é interessante porque, na teoria de poder da doutrina, há uma compreensão sobre o poder psicossocial, por exemplo. E o poder psicossocial é de extrema importância o papel da imprensa. Então, por isso, inclusive, vários jornalistas fizeram esse curso na ESG e outros civis de outras áreas também. Mas num sentido sempre negativo, de doutrinar ou não necessariamente? Há na verdade, uma ideia de... Há uma doutrina, sim, né? Não se pode negar. Mas há uma ideia de uma construção racional, fundamentada, teórica, né? De alto grau, um ensino de elite. É um curso de altos estudos, né, naquela época. Mais informação, então? É de informação e de uma formação teórica do ponto de vista político. Do que se entende por nacionalidade e quais são os valores da nação. A escola cumpriu bastante esse papel. A escola ainda existe ainda hoje também e ela faz esse papel ainda hoje. Para terminar, Rodrigo, para que a gente possa amarrar aqui essa conversa, que recado que fica principalmente esse paralelo, né? Direito e liberdade de imprensa? Olha, a grande questão é qual o papel do Estado, né? E eu acho que tem 3 coisas que é importante a gente destacar. Primeiro, o Estado, ele deve tornar importante a memória desse passado. Tanto a memória de resistência de jornalistas, de instituições de imprensa, mas como da colaboração. Por quê? Porque se a gente não lembrar o que aconteceu naquela época, tanto de repressão, mas como de colaboração, os mesmos erros acabam acontecendo no presente. Segundo, o Estado também tem que garantir que há uma distinção entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A liberdade de expressão é muito maior do que a própria liberdade de imprensa, né? Então, a liberdade de expressão, o Estado precisa promover, né? As TVs públicas, por exemplo, são um grande exemplo de que o Estado promove coisas que talvez a empresa privada não queira, né? E não tem espaço e interesse econômico, que é normal. E a terceira questão vem de que garanta a pluralidade, né, dos meios de comunicação para garantir a pluralidade do próprio conteúdo.
o Brasil é uma das poucas, digamos, democracias ocidentais que estão em desenvolvimento, mas que ainda tem uma grande concentração em famílias e grupos, né? E é muito difícil mexer nisso, porque tem o perigo da censura. Mas isso não significa censura, pelo contrário. É para ampliar a liberdade de expressão e dividir isso para que vários grupos da sociedade tenham. Então, se fica um recado, né, de a gente falar sobre liberdade de imprensa de grande importância, é de que a gente precisa fazer memória. Isso é muito importante. A memória muda o nosso futuro. Ok, Rodrigo, é isso. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e antes de terminar, eu passo a palavra para a nossa consultora literária, a Michele Alvarenga. No Iluminuras de hoje, estamos tratando do tema da liberdade de imprensa. Por isso, eu gostaria de trazer para vocês um pouco da vida e obra de um grande escritor brasileiro que também era jornalista. Me refiro a Afonso Henriques de Lima Barreto, que conhecemos por romances como O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e viu muito de perto, por exemplo, as lutas republicanas. Como jornalista, ele cobriu a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e o advento do feminismo em nossas terras. Ele era muito engajado em questões sociais relevantes em sua época e foi o primeiro escritor brasileiro a realmente colocar a questão do preconceito racial em suas obras. Um preconceito que ele mesmo sofria, sendo um mulato, escritor e jornalista, que buscava o reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua produção literária. Também era muito engajado politicamente e, em 1909, editou um panfleto incendiário contra a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca à presidência da República. A este panfleto deu o título de O Papão, o semanário dos bastidores da política, das artes e das candidaturas. Lima Barreto é apenas um dos grandes escritores brasileiros que também atuavam como jornalistas. Ele nos mostra que o jornalismo e a literatura andam muito bem de mãos dadas. Ele mostra que é possível sim, por meio das letras, seja nos romances, seja no jornal, denunciar as mazelas da nossa sociedade, procurar conscientizar a população e, quem sabe, fazer um país melhor para todos. Por isso, a liberdade de imprensa é fundamental e deve ser preservada a todo custo. Obrigado, Michele, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!